Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estou aqui na casa da minha mãe hoje, da Itacílio, do canal De Tudo Um Pouco e do Isaac El, Pesca e Family. Estou vindo convidado hoje aqui para um culto de oração a Deus, a Jesus Cristo. E após o culto vai ter uma janta, galera. Vídeo super top, adoração a Deus. Me acompanhe, que hoje tem. Vai ensaiando o hino, vai? É maravilhoso hoje. Aí nós louvamos menos hinos dá mais tempo de louvar mais louvor. Mais oportunidade. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos, Lucas 13, capítulo 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor. Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixe ainda por mais um ano e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Glória a Jesus. Né? A gente usa bastante, mas o Senhor traz ao meu coração essa noite é que a gente sempre usa ela para falar de frutos, que a gente tem que gerar frutos, que a gente tem que dar frutos. Diz o estudo dessa palavra que quando Jesus estava ensinando sobre os frutos, Jesus cita essa parábola porque aconteceu no livro de Marcos, capítulo 11, que Jesus foi a caminho, Jesus caminhando, viu uma figueira e aquela figueira estava cheia de folhas bonitas. E Jesus se aproxima daquela figueira no sentido de encontrar algo para comer, alguma fruta. E Jesus viu que aquela figueira não apresentava nenhum fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira seca. E seus discípulos ficam espantados com aquilo. Então Jesus resolve contar essa parábola da figueira. Aquela figueira, irmãos, não estava na época de dar frutos. Porém, aquela figueira diz que ela estava cheia de folhas bonitas. E geralmente a figueira, ela apresenta folhas bonitas quando está próximo da estação de dar frutos. Então aquela figueira, ela anunciava que estava próxima a dar frutos, mas não era a época. Então Jesus vai ao encontro daquela figueira. E Jesus, aí no encontro daquela figueira, vê que ela não estava próxima a dar frutos e Jesus amaldiçoa. Eu não quero aqui trazer para nossas vidas uma palavra que Jesus nos amaldiçoa que não dá fruto. Não, eu não venho falar disso essa noite. Mas eu quero falar para a igreja essa noite que Jesus não encontrou nenhum fruto naquela árvore. E eu quero dizer para a igreja essa noite que essa árvore hoje somos nós. Aleluia, Deus. E Deus, igreja, é o dono da plantação. Deus é o dono de toda a plantação que há em nossa vida. E nós somos essa árvore que estamos prestes a dar fruto, mas nunca damos. A palavra diz que Jesus foi no terceiro ano. A parábola diz que Jesus conta a parábola que no terceiro ano o vinicultor, o dono da plantação, vai até aquela vinha e não encontra, vai até aquela figueira e não encontra frutos. E a palavra fala que o vinicultor, que é o que cuidava da plantação, pede ao mestre mais um ano para cuidar daquela árvore. Que falou: mestre, me dê mais um ano para eu adubar, para eu cuidar dela. Que se o ano que vem ela não tiver frutos, podemos cortá-la e jogá-la fora. O fruto que Jesus estava falando nessa parábola, igreja, não é fruto de eu fazer as minhas obras. Não é fruto de eu cultuar. Mas o fruto que Jesus estava explicando para os seus discípulos nesse momento. Se lermos um versículo antes, alguns versículos antes, nós vamos ver que Jesus estava falando do fruto do arrependimento. É esse o fruto que Jesus primeiro quer encontrar em nós. Antes de qualquer fruto das nossas obras, Jesus quer encontrar em nós primeiro o fruto do arrependimento. Aleluia, Deus. Porque não adianta eu estender as minhas mãos para fazer boas obras, se em mim não foi gerado o fruto do arrependimento ainda, irmão. A primeira coisa que Jesus tem que encontrar em nós chama-se não folhas,
Porque folhas aparentam o que a gente faz. Mas Jesus quer encontrar em nós fruto, o fruto do arrependimento. Porque é quando eu converto a Cristo, quando eu aceito a Jesus, a primeira coisa que eu preciso me fazer, depois de confessar a Cristo como Salvador, é me arrepender dos meus pecados. Quando eu aceito a Cristo como Salvador, mas eu continuo levando uma vida de pecado, eu não mudo as minhas atitudes, eu não deixo de abandonar o pecado que eu praticava antes. Irmãos, ali foi em vão o que eu confessei a Cristo como Salvador. Porque agora, se Cristo entrou na minha vida como Salvador, eu estou disposto a receber o Espírito Santo. Agora eu preciso dar o primeiro fruto, chamado arrependimento. E o arrependimento nada mais é do que mudança de atitude do pecado para a santidade. Arrependimento nada mais é do que eu abandonar as coisas velhas e agora praticar coisas novas, frutos de arrependimento. Aleluia. E só há maneira de nós conseguirmos abandonar o pecado, irmão, deixando o Espírito Santo conduzir a nossa vida agora. Se agora eu aceito a Cristo como Salvador, se agora eu aceito a Cristo como o homem que morreu na cruz para me salvar, eu tenho que entender que eu devo estar disposto a receber o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a terra agora e gerar frutos de arrependimento. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir no caminho certo. O Espírito Santo, a partir do momento que eu aceito a Cristo como Salvador, é Ele quem vai me dizer o que é certo e o que é errado. Talvez não seja o seu pastor, não seja o homem, não seja o seu líder que vai lhe dizer o que é certo e o que é errado. Mas o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Aleluia. Porque quando eu aceito a Cristo e eu aceito o Espírito Santo na minha vida, no momento que eu vou praticar um pecado, no momento que eu tenho a oportunidade de praticar o pecado agora, o Espírito Santo vai acender uma luz na minha mente e vai dizer: opa, irmão, isso não pode mais ser pecado. E cabe a cada um de vocês, e cabe a você e cabe a mim, decidir praticar o ato do pecado ou não. Porque agora você não é mais inocente, porque agora você tem a revelação do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está em você e diz que é pecado ou não, e você decide se vai continuar pecando ou não. Mas a partir do momento que você diz não para o pecado, você está dizendo sim para o Espírito Santo e você está demonstrando fruto de arrependimento para Deus. Aleluia. E é esse o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a viver a vontade do reino de Deus aqui na terra. Amém. É demonstrar fruto de arrependimento. E o fruto de arrependimento é como eu já expliquei, é abandonar o pecado, é dizer não para o pecado. Eu não estou dizendo que a partir do momento que você aceita Jesus, o pecado não vai mais bater na sua porta. Ao contrário, o diabo vai fazer de tudo agora para te derrubar, para te desviar, para mostrar para você que você continua fracassado, para mostrar para você que você não mudou, que Cristo entrou na tua vida e nada mudou. O diabo agora vai trabalhar dobrado, irmão, para estender de bandeja, para estender de mãos dadas aquilo que você mais amava pecar. Mas agora cabe a você ter a consciência de que o Espírito Santo foi derramado sobre você, de que você aceitou a Cristo como Salvador, e você precisa dizer não para o pecado, porque agora você precisa caminhar numa vida de santidade. Aleluia. Glória a Deus. E se toda vez que o Espírito Santo toda vez que o pecado bater na sua porta, e que o Espírito Santo te orientar que é errado, irmão, e você decidir continuar com o pecado, Aleluia, Deus. eu creio que automaticamente o Espírito Santo vai começando a se afastar de ti, irmão, porque o Espírito Santo não habita mais em templo sujo. O Espírito Santo precisa que o seu templo esteja limpo para ele habitar. Glória a Deus. E o jeito da gente limpar o nosso templo é abandonando o pecado. É dizendo não para o pecado. É para quando o diabo estender o pecado em nossa frente, a gente dizer: não, agora eu tenho Cristo como Salvador, e o Espírito Santo que ele derramou em mim já é o suficiente para eu viver em santidade. Aleluia. Amém, Jesus. Eu acredito que o pecado bate todo dia na nossa porta, irmão. Todo dia a gente tem a oportunidade de pecar. Todo dia a gente peca. Mas tem aquele pecado que você vai pecar fisicamente. Tem aquele pecado que você peca pela mente, que é nos seus pensamentos. Esse você tem que todo dia se arrepender, se ajoelhar, se confessar a Cristo e se arrepender no seu quarto. Mas tem aquele pecado físico, que é o que você vai lá e pratica o ato. Esse pecado, irmão, você tem que aprender a controlar a tua carne. Você tem que aprender a dar lugar para o Espírito Santo. Você tem que aprender a dominar a sua carne, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e em ti agora, irmão. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Jesus queria explicar para os discípulos. Eu não quero apenas que você aparente ser crente. Eu não quero, meus irmãos, que vocês aparentem ser cristão. Eu não quero que vocês vivam de aparência.
Mas agora eu quero, discípulos, que vocês vivam de frutos. E frutos de arrependimento. Aleluia. Porque Glória a eu Deus. posso vir aqui na frente e confessar a Cristo como Salvador. Eu posso declarar para todo mundo que aceitei a Cristo como Salvador. Mas se a minha atitude na sociedade não condiz com o que eu vivo, eu estou vivendo de engano, eu estou vivendo de aparência. Se agora eu aceitei a Cristo como Salvador, eu tenho que entender que as minhas atitudes têm que ser de uma pessoa salva agora. Aleluia. Porque se eu aceitei a Cristo como Salvador, irmãos, eu não posso mais viver como um pecador. Por mais que eu seja pecador todos os dias, que eu venha cometer pecados, mas agora eu venho me arrepender das minhas atitudes perante Cristo. Eu me ajoelho e me confesso a Cristo que pequei, que falhei. E amanhã Ele vai te dar uma nova chance de você recomeçar e fazer tudo diferente. Aleluia. Esse é o primeiro fruto que Deus quer de nós, irmãos. Antes da gente praticar qualquer ato de bondade, de justiça e de misericórdia, Ele quer que nós venhamos apresentar o fruto do arrependimento. Porque se no seu coração não há arrependimento, irmãos, não há como a gente conviver com o Espírito Santo. Porque é preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados. A gente abra mão dos nossos pecados e que venha deixar o Espírito Santo nos conduzir agora em justiça e em verdade. Porque Jesus, irmão, ele conta a parábola da figueira. Que a figueira estava com uma aparência bonita por fora, mas por dentro aquela figueira não estava pronta para dar frutos. E assim somos nós às vezes. Estamos bem vestidos como cristãos. Estamos bem vestidos como os crentes. Estamos andando na rua, todo mundo fala que aquele dali é cristão, aquele dali é crente. Mas por dentro, irmão, nós estamos sujos. Estamos pretos, estamos imundos de pecado e sem arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Mas se agora a gente está em Cristo, nova criatura é. Eu creio que a gente agora vai começar a dar frutos. Porque a gente vai se arrepender dos nossos pecados. A gente vai confessar os nossos pecados. E Cristo vai ver isso como um fruto no reino de Deus. Porque o primeiro fruto que Deus quer de nós é o arrependimento do nosso pecado e o afastamento dos pecados. Não basta eu me arrepender se no outro dia eu voltar a praticar o mesmo pecado. Aleluia. Eu devo me arrepender, pedir forças a Deus para que eu não continue mais praticando aquele mesmo erro. Verdade, Deus. Porque agora eu tenho consciência do que é certo e o que é errado. E a partir do momento que eu sei o que é certo e o que é errado, e eu escolho praticar o errado, a cobrança virá sobre mim. A partir do momento que eu sei o que é errado e o que é certo, irmão, mas eu continuo praticando o que desagrada a Deus, agora eu não sou mais inocente, mas agora eu sou culpado do meu pecado. Porque Jesus perdoa até o momento que você é inocente. Até o momento que você não conhece a verdade. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, irmão, é melhor que você não tivesse conhecido. Porque a partir do momento que você conhece a verdade e pratica o errado, a cobrança está nas suas mãos. Verdade, Deus. É por isso que muitas vezes Jesus explicava por parábolas difíceis. Porque Jesus só queria que somente os discípulos entendessem, não toda aquela multidão. Porque Jesus sabia que se aquela multidão entendesse as parábolas e continuasse na vida de pecado, irmãos, o juízo de Deus viria sobre eles. Então Jesus contava parábolas bem difíceis de ser discernidas, apenas os discípulos conseguiam, para que as pessoas continuassem inocentes. Porque a partir do momento que elas soubessem o verdadeiro sentido da parábola e eles continuassem praticando o que era errado, eles seriam culpados dos seus pecados, das suas atitudes. Aleluia. Então, a partir de hoje, você sabe que é preciso você gerar fruto de arrependimento. Arrependimento do seu pecado. Abandono do seu pecado. Porque a partir de hoje, irmão, se você tiver a oportunidade de pecar e dizer sim para o pecado, você não será mais inocente, mas culpado das suas atitudes. Porque você sabe que é pecado. Você sabe o que é certo e o que é errado. E pecado é tudo aquilo que a gente vai fazer e o Espírito Santo acende a luz dizendo para nós, isso é errado. Pecado é tudo aquilo que você pensa que não é, mas Jesus fala na tua consciência, isso não me agrada. Às vezes a gente pensa que pecado é só um ato de traição. A gente pensa que pecado é só consumir álcool, bebida, consumir algo ilícito, mas não. Às vezes pecado, irmão, é a gente pensar mal do irmão. Às vezes pecado é a gente abrir a boca e falar mal do irmão, e a gente sabe no nosso fundo que está errado, mas a gente continua praticando. Então, a partir de hoje, a gente toma consciência do que é pecado, do que é certo e do que é errado, porque a partir de hoje, o Espírito Santo vai dizer toda vez na sua consciência que isso está errado. Cabe a você dizer sim ou não. Dizer sim para Cristo e não para o pecado. Verdade, Aleluia. Deus. Aqui, galera, nós temos um feijãozinho temperado.
E aquele famoso arrozão caprichado, gente, olha. Olha. E aquela famosa galinha caipira. Olha, galera, olha. Aqui após o culto, uma jantinha para os irmãos que vieram presenciar o culto, adoração a Deus maravilhoso. Pois é, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Adoração a Deus, um culto maravilhoso. Vai deixando seu like, compartilhe, se inscreve no meu canal, deixa aquele comentário bacana e até o próximo vídeo. Chama no 12, chama!